O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no 26º domingo do tempo comum e damos sequência, portanto, no tempo comum, né, nas cores verdes, que nos recordam exatamente este tempo de aprender do coração de Jesus a como agirmos, a como sermos bons cristãos, a como colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho. E é por isso que ele mesmo vai colocando, né, a forma que deve ser assim, a forma de agir, portanto, de modo cristão católico. Nos últimos domingos, já tem uns 2 domingos mais ou menos, uns 2 meses mais ou menos, que ele tem repetidamente falado acerca de um ativismo, de uma separação entre as coisas que passam e aquelas que não passam, e que nós precisamos priorizar, né, escolher exatamente aquelas melhores, não desprezar necessariamente a segunda coisa, mas colocar as coisas na sua ordem, na ordem de importância, numa hierarquia de importância. Veja, há uns 2 meses atrás, nos domingos, né, nós escutávamos, por exemplo, o Evangelho de Marta e Maria. Quando ele diz que Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe seria tirada, às vezes nós achamos que ele está chamando a atenção aqui de Marta, que não precisava fazer nada dos trabalhos, dos afazeres do dia a dia. E não é disso que se trata. Ele está dizendo que a gente tem que priorizar, hierarquizar, colocar as coisas no devido lugar, né? Então, colocar primeiramente a vida espiritual, e a vida espiritual faz com que eu faça acontecer também a vida material, as coisas do dia a dia. Porque as coisas do dia a dia são meio, elas são passageiras, elas nos ajudam, né? Abraçando as coisas que não passam, portanto.
Assim foi acontecendo domingo a domingo, quando, por exemplo, ele recorda, né, só recordando um pouquinho alguns evangelhos, um deles, por exemplo, que recordávamos e éramos recordados por Jesus, sobre aquele homem que plantou, que teve uma grande colheita, e aí ele, depois que colheu tudo isso, falou assim: olha, vou derrubar os meus celeiros antigos, construir maiores, e aí vou poder dizer: meu caro, pode comer, beber, descansar, porque tens uma grande reserva para muito tempo. E aí o Senhor recordava, né? Louco, ainda hoje tua vida será solicitada. E assim foi acontecendo domingo a domingo. Na semana passada, escutávamos a parábola do administrador desonesto que foi esperto, que agiu com esperteza. E Jesus elogiou a esperteza, a prudência daquele administrador, não a desonestidade, né? Não a desonestidade. Veja, Jesus inclusive dizia que por conta da sua desonestidade, das coisas, os filhos das trevas, os filhos deste mundo, sabem agir de modo mais esperto que os filhos da luz. E aí Jesus nos ensinava que também nós, os filhos da luz, precisamos agir com esperteza, com prudência, com foco. E aí, inclusive eu recordava naquele fim de semana, né, na semana passada, nas capelas onde eu rezava, presidia a celebração da Santa Missa, um pouco este exemplo, né? Aqueles que estão desejosos, os filhos das trevas que estão desejosos de implantar, por exemplo, a ideologia de gênero. Já estamos escutando isso há muitos anos, muitos anos. Eu ainda era seminarista e eu já escutava, né, as nossas câmaras de vereadores discutindo a implantação da ideologia de gênero nas escolas municipais naquela ocasião, né? E aí aquelas pessoas todas que eram a favor, muito empenhadas. Acontece que teve uma grande mobilização e, graças a Deus, não foi colocado, não passou adiante. Em muitas prefeituras, acho que quase todas, não foi admitido, né, a ideologia de gênero. Isso quer dizer que aqueles que querem implantar desistiram? Muito pelo contrário, né? Vira e mexe a gente está escutando alguma discussão acerca disso. Já tentaram colocar pela BNCC, já tentaram colocar pela Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, já tentaram, e o vira e mexe a gente escuta por aí, né, alguma coisa semelhante, porque eles têm foco, eles têm uma certa prudência para colocar, esperteza para colocar as suas maldades. Assim, Jesus está nos ensinando que para alcançarmos o céu, também nós precisamos ter foco, ter objetivo, ter esse mesmo desejo, esse mesmo ímpeto. Não na desonestidade, não nas coisas más, obviamente, mas buscando as coisas coerentes, buscando as coisas corretas, retas, precisamos igualmente nos empenhar, precisamos igualmente fazer acontecer na nossa vida este ensinamento. E terminava o evangelho da semana passada, né, a última frase da semana passada dizia: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Assim encerrava o evangelho da semana passada. E a continuidade nós encontramos exatamente no domingo, neste domingo, né, dando sequência àquele evangelho. Então escutamos até o versículo 18 e hoje continuamos a partir do versículo 19 do capítulo 16 do evangelista Lucas. Esta é uma parábola exclusiva de Lucas, né? Somente em Lucas nós vamos escutar esta passagem. Diz então que Jesus contou esta parábola aos fariseus, logo depois de ter contado também aos fariseus acerca do administrador desonesto e que agiu com esperteza. Aqui, um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ou seja, era um rico epulão, ou seja, festeiro, né? Banqueteador. É mais ou menos isso que quer dizer o epulão. Este rico epulão e o pobre Lázaro. Lázaro, o pobre, nós conhecemos o nome, né? Enquanto o rico, nós só conhecemos o seu pecado, só conhecemos o seu erro. E aqui entendam rico nos dois sentidos: o sentido espiritual da coisa, da pessoa que se incha demais, mas também rico financeiramente, né? Porque muitos
por conta desta riqueza física, desta riqueza material, têm uma grande dificuldade de reconhecer o senhorio de Deus, porque só conseguem enxergar o próprio umbigo, só conseguem enxergar como Senhor do céu e da terra a si mesmo. Eu sou digno de todas as coisas. E por isso uma dificuldade, portanto, em se abrir ao Evangelho. Mas, obviamente, também nós bem sabemos que não é a pobreza que torna alguém santo, né? Nós conhecemos muitos pobres que são mais inchados, mais orgulhosos, mais prepotentes do que outros ricos, não é? Então não é a pobreza que torna alguém santo, mas que há uma via, né, de santificação aí, há uma via de santificação. Mas o que o padre gostaria de comentar, uma tradução melhor, né, na tradução, por exemplo, da CNBB, na tradução oficial da CNBB, em vez de dizer que se vestia com roupas finas e elegantes, diz que se vestia com roupas de linho e de púrpura. Por que essa diferença, né? Na época, a roupa comum do povão eram sacos, sabe aquele saco que a gente usa hoje em dia, até para passar pano no chão, coisa assim, que compra aquele tecido, era mais ou menos aquele tipo de tecido que as pessoas faziam as túnicas, era alguma coisa meio que semelhante àquilo, mais grosseiro, né, e coisa assim. Ao passo que os mais soberbos, que os mais vaidosos usavam linho, né, que era muito mais caro. Mas o que Jesus está querendo dizer as duas coisas vestem, né? Tanto a roupa de saco como o linho, os dois vestem a roupa, fazem a mesma função. Assim também a questão da cor. Hoje em dia nós não nos importamos muito com a questão de cor por questão de preço, né? Só a cor não faz ficar mais caro ou mais barato a roupa, hoje em dia. Mas na época que não era a tinta não era feita de modo artificial e coisas assim, ela sempre era extraída, e quanto mais difícil de encontrar alguma cor, mais caro ela ficava. Por exemplo, quando os portugueses vieram ao Brasil, Brasil vem do pau-brasil, né, de um tipo de árvore, e que dentro tinha uma tinta, né? E essa tinta é que deu o nome que era semelhante à brasa, né, e coisa assim, a cor. E então essa tinta que deu o nome, né, e que eles levavam o pau-brasil não para fazer madeira ou coisas assim, usava-se a tinta para pintar, né, as coisas, e era muito caro, muito caro. Cada tinta, cada cor tinha a sua careza, né, em relação a isso. E aqui, por que então colocava a cor púrpura? Porque era muito cara, muito caro. Então ele poderia se vestir de branco, que era já a cor ali, né, o bege, alguma coisa assim. Poderia usar a cor do coloral, que arranca ali da árvore, né, e já está usando o urucum, não é isso? Mas não, ele usava púrpura, que vinha de algo muito mais caro. Então era uma escolha dele, porque era uma coisa distinta. Por isso que as cores muito fortes, né, semelhantes ao vinho, coisa do tipo, eram geralmente as cores da nobreza, as cores do povo mais rico, que queria distinção da ralé, do pobretão e coisa do tipo. E era isso que este homem tinha. Enquanto a sua porta tinha uma pessoa que não tinha o que se vestir, que não tinha o que comer, todo ferido e lascado, ele, né, na sua riqueza, em vez de usar os bens materiais, gente, bens materiais é bem mesmo, é um bem, o nome diz, não é um mal, mas se usado de modo correto, se usado como bem material e não como fim material, né? Como a última coisa que nós devemos buscar como meio. Por isso nos recorda, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível isso. O dinheiro, ele é um meio para dar-nos condições de uma vida digna. E é isso, essa é a nossa busca, termos dignidade de vida, termos o necessário, não é? Uma calça jeans, por exemplo, né? Você vai encontrar aí umas bem baratinhas que vai usar poucas vezes de R$40, outras de 100, 150, que essas são geralmente mais duradouras, e outras de 800, R$1.200, não é isso? Todas elas vestem, não é verdade?
Tá bom que essa, como o padre disse, né, de R$40 talvez não dure muito tempo, então a gente investe um pouquinho mais. Mas não é necessário uma de 1.200, percebem? Só porque tem uma etiqueta maior, né, maior que a calça quase, para aparecer para os outros. Outro exemplo, é importante, é necessário cuidar do nosso corpo? Óbvio que sim, é templo do Espírito. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai à academia, isso não é errado. Mas é necessário, entenda, necessidade, postar foto toda vez que vai à academia, gente? É necessário? Para quê? Qual a necessidade? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É só para receber um like, receber um elogio. Por qual razão eu estou indo na academia? Para um bem material, passageiro, para cuidar da minha saúde ou para outras coisas, sabe? Para buscar esta vaidade, para inflar o meu ego. E quanto mais eu vou inflando, mais eu cresço. E quanto mais eu cresço, mais difícil passar pela porta que continua estreita. Continua estreita. Quanto mais eu incho, quanto mais eu cresço, mais difícil fica. E aqui eu estou dando exemplo da academia, mas isso serve para todas as coisas. O teu guarda-roupa, você não é uma centopeia para ter 20 pares de sapato. Não há necessidade. O padre tem uma política que usa no dia a dia. Qual é a política? Ganhou um sapato, o outro precisa ir embora, né? Comprei um sapato, o outro precisa sair do guarda-roupa. Não há necessidade. Para que eu tenho que aumentar mais uma porta no guarda-roupa, se eu posso mandar embora aquela quantidade de roupas? Se eu não uso, se eu não utilizo, tarefa de casa para esta semana, você vai abrir o seu guarda-roupa e vai olhar aquilo que é necessário. Necessário. E aí nós devemos trabalhar também a questão do apego. Nós estamos muito apegados às coisas. Tem coisas que a gente nem usa mais, já tem um tempão. Tem coisas que estamos lá, mas porque vai que um dia eu preciso. Vai que um dia eu preciso nada, você não vai usar nunca isso, né? E aqui, para tudo, gente, muitas coisas, um apego tão grande, né? E eu me lembro, o Frei Gilson, quando pregou retiro para nós, quando eu era seminarista ainda, há quase 5 anos atrás, o Frei fazia este trabalho, esse exercício. Talvez a gente já até desapegou de coisas assim que passam, né? Roupas, coisas, dinheiro e etc. Mas às vezes a gente está apegado num tercinho que fica no bolso. Sabe aquele tercinho que não sei quem ganhou, porque eu estou ali o tempo todo, isso e aquilo. Mas se a pessoa pedir esse terço, eu vou sentir muito no meu coração, entende? É os apegos. Eu não posso estar apegado a nada, porque qualquer coisa que eu vou me apegando, minha gente, eu me afasto de Deus. Eu me afasto do Senhor. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a nada que passa. Por isso precisamos aprender a desapegar das coisas daqui para abraçar as coisas que não passam. A não estarmos agarrados aos bens materiais, que são bens, mas que eu preciso colocar na ordem, no grau, na hierarquia que precisa estar, que precisa se encontrar. E logo na sequência, então, depois, né, de falar que tinha este rico que se vestia assim, que tinha todo este esplendor, com festas gigantescas todos os dias, tinha um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava no chão, à porta do rico. Gente, este homem passava todos os dias por este pobre, por este homem lascado na sua porta, e ele não era capaz de pegar. Estava fazendo festa, gente, fazer um prato de comida e dar para aquele homem, de pegar uma roupa, podia ser a de saco para dar para aquele homem, mas não era capaz disto. E é isso que nós seremos cobrados. Não é a riqueza que nos faz dificultar a entrar no céu, riqueza material, mas o não olharmos, não usarmos dos bens materiais em favor daqueles mais empobrecidos, dos que receberam as maldades, as dificuldades deste mundo. E é por isso que o próprio Senhor, através de Abraão, vai dizer: veja, filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida. Você já recebeu todos os bens e você partilhou com os outros? Não, você não esteve
né, atento aos mais necessitados, não esteve atento a estender a sua mão, e por conta disso, o Lázaro, que recebeu por suas vezes os males, agora, portanto, ele recebe consolo e você recebe o tormento. É assim a vida, é este o nosso convite, entendem? E gente, Jesus não engana ninguém, não engana ninguém. O que ele diz? Olha, se você quer ser meu discípulo, toma a sua cruz cada dia e me siga. Se você quer ser meu discípulo, você precisa abandonar os apegos, as coisas que estão aprisionando o seu coração. É uma coisa necessária para o segmento do Evangelho. Não vai entrar no reino de Deus se você não for pobre de coração, se você não se colocar no segmento do Evangelho. Qual é a riqueza do Evangelho? Senão o perdão e a misericórdia, como nós escutamos no oremos inicial da missa de hoje. Não é isso? Olha o que nós ouvimos no oremos. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. O poder de Deus é enxergado, sobretudo, no perdão e na misericórdia, não na quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Jesus prometeu: se você quer me seguir, você vai ser rico, você vai dar tudo certo na sua vida, você vai ter saúde, vai acontecer tudo isso. Não foi essa a promessa de Jesus. Sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Como então que nós vamos fazer isso? Caminhar ao encontro da promessa. Qual é a promessa de Jesus? Eu vos prepararei uma morada. Morada onde? No céu, no paraíso. Eu preciso me esforçar diariamente, portanto, para encontrar os bens que não passam, as coisas de Deus, o paraíso. É isso que eu preciso fazer. E é necessário, portanto, renunciar antes de mais nada. Renunciar às coisas que passam. Veja, gente, este homem é tão ruim que mesmo no inferno, sofrendo os tormentos, ainda enxerga Lázaro, né? Às vezes, em vez de gerar nele, né? Fala, meu Deus, esse homem estava do meu lado, eu nunca vi, eu nunca dei atenção a ele. Mas não, manda Lázaro pegar um pouco de água e colocar na minha boca. Ainda acha que é o seu servo, ainda coloca debaixo. Entendem? É uma loucura. Que soberba é essa? Que prepotência é essa? Nós achamos que os outros, e nos esquecemos que são nossos irmãos. Gente, olha o que nós ouvimos de São Paulo dizendo a Timóteo: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Aí vem a pergunta: será que somos homens e mulheres de Deus? Tu que és um homem de Deus, ele já está pressupondo que Timóteo pertence a Deus, que é de Deus. Eu e você somos? Pertencemos verdadeiramente? E se pertencemos, foge das coisas perversas. Foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Olha aqui, para a qual a promessa que o Senhor fez, a vida eterna. Mas para isso a gente tem que conquistar, a gente tem que se preparar, a gente tem que ir ao encontro do Senhor, caminhar até Ele, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Um é testemunha do outro aqui. Daqui a pouquinho a gente vai renovar a nossa fé. Um é testemunha do outro, daquilo que estamos fazendo. A nobre profissão de fé, testemunhada por grande multidão de pessoas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade, eu te ordeno. São Paulo está nos ensinando: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, adianta os
a gente dizendo, né, que os fins justificam os meios, porque eu estou buscando alguma coisa boa, então justifica o que eu faço pelo meio do caminho? Não. Eu posso estar buscando o céu, eu posso ter boas intenções, mas de boa intenção o inferno também está cheio. No desempenho da coisa. Eu já disse isso uma vez aqui, né? Tem muita gente no inferno com a barriga cheia de hóstia, porque não adianta nada a gente vir comungar e continuar fazendo coisas que não são coerentes com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada. Nós também estamos, portanto, e precisamos nos empenhar para buscar verdadeiramente o céu. E estamos no combate, um combate contra o demônio, um combate contra o mundo e um combate contra nós mesmos, contra a carne, contra o pecado. E gente, a gente se empenha mais às vezes em combater o demônio e nos esquecemos que a batalha mais difícil é contra nós mesmos. Se a gente pergunta assim, quem é aquele que mais te impede em se manter fiel? Eu, você mesmo, é aquele que mais impede, não é o demônio. O demônio sugere coisa, mas quem acolhe essa sugestão? Eu mesmo. Eu acolho a sugestão diabólica, não é? É ele quem diz assim, todo mundo faz, não tem problema, ninguém vai ficar sabendo, é só uma vez. Você já fez, depois você confessa. E aí depois que a gente comete, ele vem mais uma vez e diz, você não presta, para que buscar confissão? O que o padre vai pensar de você? E essas coisas, né? E vai tornando cada vez mais nosso ego vai inflando, vai crescendo, de modo que a gente nem procure mais uma conversão sincera, de modo que a gente não se converte mais, de modo que nós não buscamos estar e viver para Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos ao Evangelho, fujamos das ocasiões de pecado e cada vez mais nos empenhemos para que verdadeiramente consigamos agir de acordo, de modo coerente com a nossa fé. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar a São Miguel Arcanjo, para que também possa nos auxiliar, através desta ladainha, a termos uma humildade sincera, uma conversão cada vez mais profunda em nossas vidas, e através de nós consigamos também proclamar as bem-aventuranças, a usar os bens que passam para abraçar aqueles que não passam. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por
por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.